por isto, esta manhã, voltamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 16 ao verso 21, que na versão Almeida, revista e atualizada, lê-se assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Na semana passada, nós estudamos a primeira parte. Fizemos uma introdução à realidade e ao contexto que aqui se encontra. Por isso, se algum dos irmãos, ao assistir, que ficar com alguma dúvida quanto a isto, porque nós vamos em frente, que então podem voltar e já está disponível tanto no Facebook quanto no YouTube da Igreja o estudo da semana passada. E então nós seguimos adiante, porque fizemos uma introdução e estudamos a primeira parte daquilo que Jesus alega ao ler este texto. Peço perdão aos irmãos. Ao ler este texto. E Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Estudamos até aí. E hoje seguimos ao estudar esta segunda parte deste trecho que estamos a estudar. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o, o assistente sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A primeira coisa que nós observamos aqui, conforme seguimos o estudo deste trecho, é que Jesus, além de dizer que veio, e ele, novamente lembremos, Jesus, ele está a ler Isaías. Mas ele, ao sentar-se e afirmar, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir, o que ele faz é trazer para si a realidade daquilo que lia em Isaías. E, portanto, ele, além de afirmar que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que o ungiu para fazer aquilo que ele começava agora então a fazer, que venha a ser evangelizar os pobres, e falamos sobre isso, vamos voltar nisto hoje por uma razão, os irmãos vão perceber. Proclamar a libertação aos cativos, também vamos voltar a isto, e a restauração de vista aos cegos. Ele, para além disto, continua. Para pôr em liberdade os oprimidos. Oh, pastor, isto parece-me que ele está a repetir-se. Porque a segunda coisa que ele diz que veio fazer foi exatamente pôr em liberdade os cativos. Os cativos, como nós estudamos na semana passada, aqueles que estão presos, são prisioneiros, que são escravos. E, portanto, Jesus, ao dizer que veio pôr em liberdade, proclamar a liberdade aos cativos, não é também assim que se liberta os oprimidos. E aqui nós vemos uma divisão, uma separação. Porque a realidade é que nem todo que é oprimido, que está a ser oprimido, é cativo, é um prisioneiro de facto daquele que o oprime. Portanto, estar cativo aqui é de facto o que ele quer dizer, é o prisioneiro, é o escravo, portanto, aquele que foi vendido e agora é propriedade de uma outra pessoa.
E então ele sai desta dimensão mais objetiva, vamos assim dizer, desta dimensão mais concreta e passa à dimensão mais subjetiva. E interessante que ainda esta semana, olha, e não esperavas, tu já estava programado que assim seria, como os irmãos bem sabem, mas esta semana ouvia um senhor a dizer que palavras não são agressão. E eu disse, em que mundo que este senhor está? Porque, inclusive, legalmente, e não vou aventurar-me muito, como normalmente até digo aos irmãos que não vou fazer, porque nós temos aqui especialistas na área jurídica em nossa igreja, então também não vou correr o risco de falar grandes asneiras. Mas a verdade é que existe um crime. Existem vários crimes, na verdade não só um, existem vários crimes que dizem respeito exatamente àquilo que se diz. Portanto, dizer que palavras não são agressão, que palavras não agridem, que palavras são apenas palavras, é de uma ignorância atroz. Uma ignorância enorme. Porque a verdade é que alguém pode ser condenado por crime por aquilo que disse. E a verdade é que muito poucas pessoas sabem e muito poucas pessoas utilizam-se disto, até porque muitas vezes é difícil de se provar em juízo, mas contrato verbal é uma espécie de contrato. O contrato verbal também tem valor legal. A questão é que, obviamente, é muito mais difícil de se provar, não é? Ou seja, um contrato escrito, que tenha todas as cópias de documentos, tenha sido assinado, obviamente é muito mais fácil de provar que aquele contrato foi feito. Mas um contrato verbal também é uma forma de contrato, que é passível das mesmas regras que todos os outros contratos. Por isso é que os irmãos já devem ter ouvido e experimentado isto e agora vão perceber e vão dizer, é verdade. Se tinham dúvida até aqui, vão dizer, é verdade. Quando ligam-lhe para fazer uma contratação de qualquer serviço, a pergunta que fazem é, esta conversa pode ser gravada? Esta conversa precisa ser gravada para fins de validação contratual. E a conversa é gravada exatamente para que fique registrado aquilo que foi dito. Ora, eu não assinei nada, não é? Alguém pode dizer, de repente, se calhar, diante de um juiz, olha, mas eu não assinei em lado algum isto que eles estão a dizer que eu adquiri este contrato. Mas então, obviamente, a outra parte vai trazer a gravação em que dizes, sim, eu concordo, eu aceito, eu desejo contratar, sim. E, portanto, obviamente, palavras também podem ser uma forma de agressão. Palavras podem ferir. E a verdade é que palavras podem ferir muito mais, por vezes, do que uma agressão realmente física. Até porque a agressão física, seja mesmo, por exemplo, se calhar, um corte, depois de alguns anos, até a cicatriz, se calhar, já não quase se vê. Ou seja, não só foste curado daquele ato, não é? Ficaste bom, mas mesmo a cicatriz, e alguns podem dizer, mas fica lá a cicatriz, fica a marca. Mas às vezes, até a cicatriz já se foi. Portanto, existe um tipo de domínio sobre o outro. Aqui, Jesus não deixa de lado. A palavra do Senhor não deixa de lado. E quando Jesus diz aquilo que Ele veio fazer, Ele diz que não apenas veio libertar aquele que está preso fisicamente. Não veio apenas proclamar as boas notícias ao pobre. E os irmãos vão ver que aquilo que o pastor falou na semana passada, o pastor não tirou da sua própria cabeça, mas tirou das Escrituras. E nós já vamos ler. Mas ele também considera aqueles que vivem sob opressão. Sob todo tipo de opressão. Seja a mulher oprimida por seu marido violento, que não necessariamente precisa agredi-la fisicamente, mas às vezes por palavras as fere profundamente. Ou também homens que vivem numa opressão,
de suas mulheres, que obviamente também não conseguem, fisicamente não têm força para o agredir. Poderiam fazer a usar algum instrumento, alguma arma qualquer que fosse, mas também não o fazem. Mas que, de certa forma, também os oprimem de alguma maneira. Seja o seu chefe no seu trabalho. Ou um colega de trabalho. Às vezes um colega de escola. E nós ouvimos tanto, por exemplo, e hoje em dia uma palavra muito conhecida, não é? Tornou-se uma palavra muito famosa. Às vezes até abusam um bocadinho do conceito, creio eu, mas que obviamente não podemos negar que é real, que é o bullying nas escolas. O que é o bullying? O bullying muitas vezes não acontece de forma física. Muitas vezes o bullying não é apenas quando um colega agride fisicamente o outro, empurra, puxa, rouba-lhe o material, ou seja, são coisas objetivas, concretas, físicas. Novamente, que se pode provar, que é fácil de ver. Mas às vezes aquela palavra, aquela pessoa que está sempre a pecar o outro, mas não em algo irrelevante, em algo que é relevante, que magoa-lhe. E que, obviamente, aquele que o faz sabe muito bem e percebe que está a magoar o outro e o faz com esta intenção. Jesus conhece o vosso coração. Jesus conhece a vossa mente. Jesus sabe aquilo pelo que estás a passar. E Ele não está indiferente a esta realidade. Mas Ele diz que veio Ele também pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade aqueles que encontram-se a viver sob opressão. E obviamente a opressão que Jesus aqui está a dizer não é apenas esta opressão que nós vemos de forma concreta em nosso mundo, mas também a opressão de nós mesmos. Porque quantas vezes nós mesmos nos oprimimos, ou como vão dizer os especialistas na área, nos reprimimos. Não quer dizer que devemos fazer tudo o que desejamos fazer, e já falamos sobre isto. Mas quantas vezes nós oprimimos a nós mesmos? E agimos conosco com a mesma injustiça que alguém poderia agir. E não só. Existe um outro tipo de opressão e que nós veremos em breve Jesus a libertar pessoas de um tipo de opressão, que é a opressão espiritual. E que talvez, muitas vezes, pessoas não se deem conta disto. Não se dão conta de quando estão sob opressão espiritual. Porque tudo lhes vai bem. A vida não está tão mal assim. Não quer dizer que está perfeita, mas afinal quem é que tem a vida perfeita, não é? Mas as coisas estão normais. Ou seja, claro, temos as dificuldades, temos ali as coisas que temos que superar, mas em termos normais não há nada que seja intransponível. Estamos a passar por um momento normal, comum de nossas vidas. Não temos quem esteja a nos oprimir, não temos contas além das que podemos pagar, não temos trabalho a mais do que podemos fazer. Portanto, uma vida absolutamente normal. Entretanto, no seu coração, na sua mente, parece, e o sentimento, e é legítimo, não estou a tirar a legitimidade disto, ok? Percebam bem, mas o sentimento que a pessoa tem é de que não podia estar pior. E quantas vezes, se calhar, já ouviram de algum amigo vosso, ou um de vós mesmo sentiu em vosso coração, está tudo a correr mal, está tudo tão mal, não podia estar pior, nunca vivi um momento tão mal da minha vida, nunca tive tão em baixa. E se calhar, quando vamos conversar com alguns amigos, às vezes nós somos aquele que está a dizer isto, às vezes nós somos o amigo que está a aconselhar. Apenas para o nosso amigo dizer, olha, calma-te. As coisas não estão tão más assim. Respire.
Se calhar olhe a partir de uma nova perspectiva. Apenas para perceber que a pessoa está a sentir-se oprimida. E novamente, a opressão às vezes não é interna, não é de si mesma. A opressão não é do outro. A opressão não é da vida. Mas é uma opressão espiritual. E quantas vezes Jesus, e nós vamos ver isto, Jesus libertou aqueles que estavam oprimidos espiritualmente. E Jesus não para então aí. Ele termina esta parte a dizer: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quase que então a dizer que tudo aquilo que não está incluído no que acabei de dizer, portanto, tudo aquilo que não é a pregar as boas novas ao pobre, tudo aquilo que não seja proclamar libertação ao cativo, tudo aquilo que não seja proclamar a vista aos cegos, tudo aquilo que não seja apregoar, tudo aquilo que não seja pôr em liberdade o oprimido, tudo aquilo que possas imaginar e que não esteja incluído dentro dessas categorias que acabei de dizer, saiba de uma coisa. Não é que eu esteja desatento. Não é que eu não esteja a trabalhar. Não é que eu não tenha vindo então também fazer isto. Porque está incluído aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando pensamos em qualquer coisa que seja aceitável ao Senhor, como é que haveremos de pensar em algo que não seja perfeito? Algo que não seja sem marcas. Algo que não seja sem falhas. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é sem falhas. Então, para que qualquer coisa seja aceitável a Ele, significa que necessariamente esta coisa tem que ser assim também. Santa, perfeita, intocada. E portanto, Jesus diz: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano perfeito. O ano em que tudo é perfeito. E voltamos ao Salmo 1. Como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que as folhas não murcham e que dá fruto no tempo certo. Tudo corre bem, tudo corre como deve ser. Não quer dizer que vai ter fruto o ano todo. Não quer dizer que vai ter folha o ano todo. E ainda estes dias, e esta fotografia que nós usamos, é de uma avenida que fica ao pé da escola do Álvaro e que todos os dias pela manhã, eu quando vou levar o Álvaro à escola, eu passo nesta avenida. O irmão Joel deve reconhecer. E é muito interessante porque esta fotografia eu tirei no outono, quando as folhas estavam a começar a cair. E ainda haviam folhas nas árvores. E durante o inverno, eu quase que tirei uma fotografia, mas não quis mudar esta porque achei que estava tão bonita que ficou. Mas durante o inverno, todas estas árvores não tinham uma folha sequer. Uma folha. Até aproximadamente aí um mês atrás, talvez um bocadinho mais, um mês e uma semana, mas não mais do que isso, não chega a 2 meses atrás, uma manhã, fui levar o Álvaro à escola e de repente começamos a ver os brotos. E agora, se passarem neste mesmo lugar, vão ver que as árvores têm mais folha neste momento do que tinham nesta altura em que foi tirada a fotografia. Num prazo ali de 1 mês, as árvores saíram completamente secas. Alguém que não conhece, uma criança talvez, e que tenha percebido pela primeira vez que as árvores estão sem folhas, talvez pensasse: as árvores estão mortas, não é? Caíram-lhe todas as folhas. Olha, morreu a árvore. Se calhar podem até arrancar, deitar fora, pronto, já foram. Apenas para serem surpreendidas que num prazo de 1 mês,
as árvores encontram-se completamente com folhas novamente. Isto porque tudo tem o seu tempo. Isto porque as coisas têm um processo que precisa ser vivido para que aconteçam. E muitas vezes o que acontece conosco é que nós olhamos a vida sob uma perspectiva e que olhamos e vemos as árvores secas e começamos a lamentar e a dizer: epá, Senhor, olha lá, as árvores estão secas, não tem uma folhinha sequer, isto está tudo muito mal. Apenas para o Senhor, se calhar, olhar para nós e dizer: epá, mas o que é que se passa? É inverno. O que é que esperava? É o inverno, é isto, é normal, isto é um normal. Deveria já saber isto e deveria ter-se preparado para tal. Assim como alguém que se calhar venha, por exemplo, nós temos irmãos que são brasileiros cá. Os irmãos brasileiros que têm cá já vieram de um lugar que tem, algum frio no Brasil. Mas imaginem, temos irmãos que são do Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil, o que eles chamam de frio é um dia de verão em Portimão. Isto para eles é frio. Está um bocadinho nublado ou choveu, já metem casacos. Não importa que esteja 25 graus. Eles já metem casacos e já dizem: epá, já está um grande frio. Porque estão acostumados com o calor. Portanto, estes quando se mudam, quando vêm viver em Portugal, eles sabem que Portugal faz frio. E precisam comprar casacos. Agora imagine se alguém que conheças e essa pessoa diz assim: epá, e a pessoa está com uma t-shirt no meio do inverno e diz assim: é que eu vim do Brasil e eu estava agora a falar com Deus. Epá, este tempo é tão mau e é tão frio. Epá, e estou a orar para que isto mude. Se calhar nós vamos precisar dizer: olha, irmão, olha, irmã, podes orar. Mas Deus criou o mundo assim. E aqui existe uma coisa chamada inverno e é frio. E, portanto, precisas comprar casacos. Conseguem perceber? Precisamos perceber que na vida existem processos, existem momentos. E quando Jesus diz: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, não é a perfeição no sentido de que haja fruto todo o ano. As árvores são sempre verdinhas. O dia está sempre agradável, com aquela leve brisa e a temperatura ligeiramente acima dos 20 graus. Este é o dia perfeito, não é? Não está nem calor demais, nem está frio demais, uma leve brisa agradável, o solzinho a fazer as sombras embaixo da árvore, uma temperatura de 20 e poucos graus, pronto, que não está calor, mas também não está frio, está-se agradável. Perfeito! Mas o ano inteiro não pode ser assim. E, portanto, Jesus diz: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. É o ano perfeito. Onde as coisas estão no sítio que devem estar, são como devem ser. E que nós percebemos aquilo que se passa. Pronto, agora temos aqui uma banda a passar. A querer participar conosco. Agora, isto que Jesus diz não é algo desconectado de toda a história da Bíblia. Não é algo que está desconectado daquilo que Deus já disse, de forma alguma. Muito pelo contrário. Portanto, se nós continuarmos a ler o texto, e como disse aos irmãos na semana passada, aqueles ouvintes de Jesus, aquele dia, naquela sinagoga, quando Jesus começa a ler ali o texto de Isaías, no capítulo 61, conheciam este texto, sabem ao que Jesus se referia, conhecem o trecho que Jesus está a ler. Mas nós, infelizmente, se calhar não conhecemos tão bem. Por isso, esta manhã, convido os irmãos também a abrirem as vossas Bíblias. Antes de Isaías, em Levítico, no capítulo 25. Pastor, mas Jesus não estava a ler Isaías 61? Sim. E Isaías 61 faz referência exatamente à realidade
ensinada em Levítico capítulo 25. Porque em Levítico capítulo 25, dos versos 7 ao verso 34, é-nos apresentado o ano do jubileu, estabelecido por Deus, não por homens, mas estabelecido pelo Senhor. E os irmãos vão perceber aqui todas as regras. Eu quero convidá-los a explorarem este texto a partir daquilo que temos estudado desde a semana passada, juntamente comigo. E, portanto, Levítico, capítulo 25, do verso 8 em diante. Deixa-me ver aqui, eu copiei do 8, mas quero fazer aqui. Levítico 25. Exatamente, do verso 8 em diante. E diz-nos assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. O que é que ele quer dizer? O que ele está a dizer, e percebam aqui, parece um bocadinho, pronto, a maneira como ele diz, temos que parar e pensar, que é, contarás 7 semanas de anos. Ou seja, o que é para dizer, o que ele quer dizer é, contará da mesma forma como conta uma semana, só que fará isto com anos. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7. E o que ele quer dizer com isso, contará uma semana de anos? Primeiro dia da semana, até o 6º dia pode-se trabalhar. E o 7º dia é o dia do descanso. Exatamente para honrar aquilo que Deus mesmo fez ao criar o mundo. Porque no último dia Deus descansou. Então, o que ele quer dizer aqui, e aquele que é um leitor que conhece bem as Escrituras, um leitor aqui hebreu conheceria e sabe, percebe muito bem aquilo que o texto está a dizer, é que quando ele diz que vão contar, então, semana de anos, o que ele está a dizer é que, então, temos que considerar cada ano como se fosse um dia, e, portanto, no 7º dia, assim como descansamos no 7º dia, no 7º ano também descansaremos. Só que ele não diz que é para contar uma semana de anos. E ele fala de uma maneira especial e ele usa novamente o mesmo número de dias, 7. Então ele diz, assim como a semana tem 7 dias, vão contar 7 vezes 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. Espetáculo. Muito bem. E ele então continua. 7 vezes 7 anos. Para deixar claro, ele mesmo explica. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Verso 9. Então, no mês 7º, e aqui um parêntese, o ano judeu tem 12 ou 13 meses, consoante é porque é um ano lunar solar. O ano deles também tem alteração, como nós temos o ano bissexto, por exemplo, que temos ali um ano que tem um dia a mais. Os anos dele, como são diferentes, os meses também como são diferentes, são meses com menos dias, são 29 ou 30 dias, também consoante. Isto faz com que esta sobra de dias seja maior. E, portanto, depois de anos em anos, é preciso se acertar e ter ali um mês a mais. Portanto, o que ele está aqui a dizer não é no último mês do último ano. Mas ele está a dizer, no 7º mês, no mês 7º, no dia 10 do mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º
e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Portanto, percebam, estamos a falar aqui do ano do jubileu. Ele está a dizer, santificareis o ano 50º. Ou seja, o ano 50. 50 anos é quando se comemora o jubileu. A nossa igreja, quando fizer 50 anos, quando completar 50 anos, nós vamos celebrar o jubileu da igreja. Esta é assim que é tratado quando se completa 50 anos. E, portanto, este ano, Deus diz que é um ano especial e que este ano deve ser santificado. Mas isto não acontece e isto não é apenas lembrado no dia 1 do ano 50. Deus diz que isto deve ser lembrado e que a trombeta deve passar a anunciar no mês 7, no dia 10 do ano anterior, do ano 49. Que se nós lembrarmos, o ano 49 é um ano de descanso. Porque ele é exatamente o 7º ano do final do 7º 7 vezes 7, ou seja, fazemos 7 semanas de anos. O ano 49 é o ano 7 da última semana, da 7ª semana desta contagem. E ele diz então que neste ano, no mês 7, novamente, 7, no dia 10, deve passar a trombeta vibrante, a mostrar então, a anunciar então, o ano do Senhor, o ano 50º, o jubileu, em que o que haverá de acontecer? E aqui os irmãos começam a perceber porque é que Isaías 61 faz referência a este texto. Porque os irmãos vão perceber que aquilo que Jesus diz, e nós leremos também Isaías 61, aquilo que Isaías 61 diz, está presente naquilo que foi dito pelo Senhor, que seria então o ano do jubileu. Então santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Liberdade na terra a todos os moradores é libertação aos cativos. Que Jesus disse, que Isaías 61 diz que aquele que é ungido do Senhor haverá de vir para proclamar liberdade aos cativos. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Portanto, aquele que foi vendido como escravo deve ser liberto. Aquele que está prisioneiro deve ser liberto. Aquele que está cativo deve ser liberto. Mas não apenas isto. Atentem. Cada um retornará à sua possessão. Aquilo que era seu originalmente deve retornar para si. E nós vamos ver ele explicar um bocadinho mais o que é que isto significa. Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Por que diz isto? Porque no 7º ano, assim como no 7º dia, não era permitido cegar. Portanto, não era permitido fazer a colheita. Ainda daquilo que estivesse no campo. Não era permitido colher. Entretanto, era permitido comer do que se estava no campo. Não se podia trabalhar. O princípio é este. Não se pode trabalhar. E fazer a colheita é trabalhar. É o dia de descanso. Agora, tem que se comer. Então, o que é que se come? Se prepara no dia anterior. Portanto, quem guarda, e naquele tempo precisava-se guardar o sábado, guardar o 7º dia, então eu tenho que preparar tudo no dia anterior. Tudo que vou comer, tudo que precisaria ser feito, eu faço então no dia anterior, para que este dia seja o dia de descanso. Não se podia acender fogo, para ter uma ideia. Não se podia andar mais do que uma determinada quantidade de distância. Não se podia fazer uma série de trabalhos, mesmo de casa. E eu estou a dizer isso porque algumas pessoas vão dizer, se calhar, mas a pessoa precisa, pronto, preparou a comida no dia anterior, precisa crescer a comida. Então o que se fazia muitas vezes é que se acendia o fogo no dia anterior
para que o fogo ficasse aceso. Porque não se podia acender o fogo durante este dia, não podia ter o trabalho de acender o fogo. Então o fogo já estava aceso, porque não se pode trabalhar. Não se pode ir colher a lenha, por exemplo. Mas eu preciso meter ali mais lenha. A lenha já tem que estar lá toda. Se apagar, apagou-se. Eu tenho que meter lenha suficiente para que dure o máximo de tempo possível. Percebam aqui todas as nuances do que significa isto. E, portanto, isto aplicava-se não apenas ao 7º dia da semana, mas ele diz que então, no 7º ano, e neste ano então do jubileu, é um ano de descanso absoluto, que não se pode sequer colher do campo. E ele continua. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Percebam, podem comer o produto do campo. Não podem andar a fazer a colheita. Portanto, eu posso ir ali apanhar uma uva e comer? Posso. Eu posso apanhar um grão e comer? Posso. Eu posso fazer uma colheita para guardar aqui, para durar uns dias? Não, isto é trabalho. Isto é trabalho. Neste ano do jubileu, verso 13, tornareis cada um a sua possessão. Ele volta então à questão da possessão e vai explicar. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Olha lá, a opressão a ser apresentada. O que ele quer dizer, não oprimas o teu irmão? Lembra-se que nós, na semana passada, quando falamos do pobre, o vosso pastor caminhou e pensamos, o que é? Pronto, Jesus diz que veio apresentar, veio dar uma boa notícia ao pobre. E nós falamos, que boa notícia pode ser dada ao pobre, não é? O pobre é aquele que não tem dinheiro. E, portanto, aquele que não tem dinheiro para que possa viver, ele precisa trabalhar. E, às vezes, se calhar, ele tem ali alguma propriedade que é dele ou que era da família já há muitos anos e acaba por ter que vender porque está em dificuldade. E é que este texto quer dizer, que é quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Jesus diz que veio também pregar libertação ao oprimido. Porque não é uma opressão quando somos injustos com o valor das coisas. E aqui o que ele está a dizer é exatamente isto, e é usar este exemplo da terra. Quando venderes, não oprima. É muito fácil nós entendermos a segunda parte, não é? Porque ele diz, quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Ok, quando comprar, nós sabemos como é que alguém que compra pode oprimir, não é? Como que alguém que compra pode oprimir? Eu sei que o outro está em necessidade, eu sei que ele tem uma dívida, eu sei que está em dificuldade. Pronto, estamos aí agora ainda na pandemia, o mercado imobiliário não está assim muito bom. Olha, vai ter dificuldade em vender. Valeria normalmente, se calhar, uns 100 mil, mas olha, já que estás com urgência, eu pago 50. Epá, mas 50 é muito pouco, isto vale 100. Pronto, então tente lá vender por 100. Tenho certeza que não vais conseguir, não é? Epá, mas eu realmente precisava vender isto essa semana porque eu preciso pagar aqui umas dívidas para não ficar a coisa complicada. Olha, ofereço-lhe 50. A tal ponto que a pessoa às vezes se vê numa situação que acaba por vender por aquilo que está a ser oferecido, porque de facto precisa resolver alguma questão que é mais urgente. E não é assim que se oprime o pobre. Aquele que está a passar por dificuldade e, portanto, precisa neste momento com urgência daquele recurso e então acaba por vender por muito menos do que vale. Isto não vale só para a propriedade. Vale também para aquele que está em dificuldade. Olha, eu estou desempregado. Epá, olha, está bem, posso dar-te uma ajuda. Eu tenho aqui um campo, preciso que o campo seja limpo. Pago-te 4 euros a hora. Epá, mas 4 euros a hora isto não existe. Existe um ordenado mínimo, existe um valor mínimo para se pagar. Isto não é assim. Olha, precisas do dinheiro ou não precisas? Estou a oferecer trabalho e não aceitas. Por isso é que existem leis que proíbem que este tipo de coisa seja feita.
que o nome disso é opressão. É perceber que o outro está em dificuldade, que o outro está limitado e então agir de forma injusta a oprimi-lo para o seu próprio benefício. Mas ele não fala apenas deste que oprime porque tem dinheiro por pobre, mas ele também diz o contrário. Ele diz, quando vender também não oprima. E, portanto, também é possível oprimir quando vende-se. Epá, olha, mudei-me agora para Portimão, preciso mesmo comprar uma casa, estou com grande urgência. Olha, muito bem. Olha, esta casa aqui valeria 100 mil, mas como tens urgência, 150. Epá, mas eu preciso... Olha, é a única casa que tem à venda. Anda aí à procura, vai ver. A casa que queres, do tipo da casa que queres, esta é a que tem à venda, não a outra. É 150. E não é assim que se oprime aquele que está a chegar e que deseja viver nesta zona, e que precisa de uma casa para viver, para ter um teto para a sua família, e que de repente, olha, preciso arrendar uma casa. Ah, tudo bem. Olha, é Portimão. O verão está a chegar. Vamos fazer assim. Alugo-te um T1 por 800 euros. Está bom. Procura, não há outro. É este. Se quiser, é isto. Não é assim que se oprime ao outro. Usar do facto de que se tem uma vantagem numa negociação, seja ela qual for, ou mesmo de um serviço. Eu sou o único em Portimão que faz este tipo de serviço X. Portanto, o preço justo para isto seria me pagar 50 euros. Mas como eu sou o único em Portimão que faz esse serviço X, cobro 200. Se quiser, olha, o mais próximo daqui que faz este serviço está em Lisboa. Se quiser, pode ir a Lisboa. Vai gastar mais do que os 200. Só para ir. E não é assim que se oprime o outro. E Jesus então diz, a palavra do Senhor nos diz que não se deve oprimir. E ele continua a dizer que quando, então, verso 15, segundo o número de anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número de anos das messes, ele venderá para ti. Das colheitas, das messes, das colheitas. Portanto, o que deve ser feito, e a maneira justa de se contar, não é este campo vale 100 mil. Mas a questão é, ok, o campo vale 100 mil. Se for comprado no ano, logo após o ano do jubileu. Portanto, se tiver ali 49 anos para ficar com este campo. Agora, faltam 2 anos para o ano do jubileu. Não é justo que eu lhe pague 100 mil por este campo e só poder trabalhar nele 2 anos. Na verdade, não são nem 2, vou poder trabalhar 1, porque tem que lembrar que o ano das colheitas. E, portanto, como o ano 49 também não se pode trabalhar, eu vou pagar 100 mil para trabalhar 1 ano no campo. Não pode, não é justo. E, portanto, preciso eu fazer esta conta e ver quanto é que vale então este campo hoje. Uma vez que eu sei que no ano do jubileu deverá voltar para a mão daquele que era o seu dono. Isto é o justo. Verso 16. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. Sendo poucos os anos, abaixarás o preço. Porque ele te vende o número de messes. O que se vende quando se comprava um campo era o número de colheitas. Era o número de vezes que vai-se poder trabalhar e colher naquele campo. Não era a terra em si. E os irmãos vão perceber porquê. E ele diz, novamente, volta, verso 17. Não oprimas o vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus mandamentos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. 19. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear, nem de colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto
por 3 anos. E porquê por 3 anos? Façam as contas, irmãos. Eu não sei quantos dos irmãos estão acostumados com a vida no campo. Não estou acostumado, por assim dizer, mas já vivi no campo. E, portanto, temos que lembrar, no 6º ano, plantas e colhes, precisas comer aquilo que é do 6º ano, do próprio ano. Só que no 7º ano, não vais plantar nem colher. E, portanto, o ano 6º precisa dar 2 vezes, não é? Aí dizem, então, pastor, mas porquê é que Deus está a dar o 3º ano? Então é porque Deus dá ainda mais do que precisamos? Não. Porque temos que lembrar que, então, no 1º ano da semana a seguir, ainda vamos precisar plantar antes de colher. Então ainda precisamos ter o que comer neste ano. Por isso é que ele diz que o 6º ano dará 3 vezes. Que é, o 6º ano dará aquilo que vamos comer no 6º, no 7º e no 8º ano, enquanto não pudermos colher. Enquanto não tivermos fruto da colheita. Portanto, Deus nos dará a exata medida daquilo que precisamos para cumprir aquilo que Ele nos pede. Deus é justo. E se Ele diz, já 2 vezes no texto, não trate, não oprima o vosso irmão, Ele age com justiça. Ele mesmo não nos oprime, não nos obriga a fazer sacrifícios. Ele não deseja sacrifícios de nós. Ele deseja apenas obediência. E Ele mesmo nos trata com justiça e com graça. Porque se Ele diz que não trabalharemos, não semearemos e não colheremos no 7º ano, então Ele dá-nos o suficiente no 6º ano para vivermos o 6º, o 7º e até o 8º ano enquanto não pudermos colher. E Ele, portanto, segue. 22. No 8º ano semeareis e comereis a colheita anterior até ao ano 9º, até que venha a sua colheita. Comereis da antiga, portanto, da do ano 6º ainda. Também a terra não se venderá em perpetuidade. Ou seja, não se vende uma terra para sempre. Não existe uma propriedade que seja perene, que seja para sempre. Porque a terra é minha. Percebam aqui o princípio que está por trás disto. A terra não é de ninguém senão do Senhor. A terra que tem propriedade, esta terra não é vossa. A terra é do Senhor. E a propriedade é-lhe concedida por graça por Deus. E, portanto, quando a vendes, não estás a vender o direito da terra, porque a terra não é vossa. A terra é do Senhor. Mas vendes o direito de usar aquela terra apenas pelos anos até o ano do jubileu, quando a terra volta para quem originalmente Deus estabeleceu que seria seu dono. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Resgate à terra? O que é isto, pastor? Lembrem-se, estamos aqui no ano 49. Estamos aqui no dia 10 do mês 7. Não estamos ainda no ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano a seguir. E, portanto, vejamos o que ele diz, o que vem a ser este resgate. Verso 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. É um direito, portanto, se resgatar aquilo que foi vendido. No ano 49 se pode resgatar. Ainda mesmo antes do ano do jubileu já se pode resgatar. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, então contará os anos desde a venda e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu. E tornará então a sua possessão. Mas, se suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Pode-se resgatar antes, mas no ano do jubileu, se não tiver como resgatar,
se não houver a possibilidade de resgatar, se não tiver com o que pagar, ainda assim a posse volta para o dono original. No ano do jubileu, as terras voltam para as suas famílias originais. Verso 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano. 1 ano é o prazo para desistir do contrato. Os contratos hoje em dia também têm isto, que é, tens um tempo sempre para a possibilidade de voltar atrás no negócio e dizer, olha, eu pensei melhor e desisti e quero desfazer o contrato, quero desfazer o negócio. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade a quem a comprou. Pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Pastor, o pastor não disse que aquilo que era vendido retornava no ano do jubileu. Agora percebam que há uma diferença. Uma coisa que ele está a dizer são os campos. Outra coisa diferente são as casas em cidades moradas. Casas em cidades moradas não tinham terra. Eram como os nossos apartamentos de hoje em dia. Não se tem espaço para cultivar nada. Não se tem espaço para ter animais. E, portanto, percebemos aqui que o princípio do jubileu está diretamente ligado à subsistência. Porque, naquele tempo, as pessoas produziam a maior parte daquilo que comiam. Obviamente, tinha ali um mercado e podia-se comprar alguma coisa de alguém que produzia mais. Havia muitas trocas, não é? Até poucos anos atrás também era muito comum isso. Os vizinhos também tratavam-se assim, não é? Olha, eu tenho aqui muitas laranjas, não vou conseguir comê-las todas. Olha, toma lá umas laranjas. Eu por acaso tenho aqui umas couves. Olha, toma lá umas couves. Olha, minha galinha deu mais ovos, eu não vou conseguir, isto vai estragar, então toma lá também uns ovos. E isto acabava por acontecer. Mas para que isto aconteça é preciso ter terra. Eu vivo em um apartamento, não tenho como ter galinhas lá dentro, não é? Imaginem só. Nós plantamos uma pequena hortinha, mas obviamente aquilo, por ser um apartamento, e aí aquilo fica numa varanda, e aí o sol bate demais e não tem como mover para o outro lado, e não tem... É muito complicado. É diferente de se ter uma terra onde se pode plantar e colher e viver daquilo que se planta, dos animais que se tem. E ele então segue. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, e havia aqui uma outra exceção, a cidade dos levitas, as casas das cidades de sua possessão terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Não apenas por 1 ano, mas perpetuamente podem resgatar de volta. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade de sua possessão sairá do poder do comprador no ano do jubileu. Ele pode resgatar não é apenas por 1 ano, ele pode resgatar sempre. Mas se até o ano do jubileu ele não resgatar, no ano do jubileu volta mesmo à casa da cidade morada. Apenas das cidades dos levitas. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Porque lembrem-se, os levitas não tiveram uma terra atribuída a eles. A tribo dos levitas foi a única tribo que não recebeu terra. A terra foi dividida entre as 11 tribos. E os levitas viveriam no meio das outras tribos. Portanto, esta é a possessão dos levitas. Porque os levitas não trabalham no campo. O trabalho dos levitas é no templo. E, portanto, eles não trabalham no campo como os outros. Portanto, a sua possessão são as casas nas cidades moradas. Mas apenas para eles esta regra valeria. E ele diz, mas o campo no arrebalde de suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Portanto, e para os levitas, não se pode sequer vender os campos ao redor, exatamente porque estes campos são propriedade perpétua dos levitas. Por que é que estudamos isto do ano do jubileu?
Por que que olhamos Levítico capítulo 25, do verso 8 ao verso 34? Porque precisamos perceber aquilo a que Isaías refere-se. Precisamos perceber aquilo a que Jesus refere-se quando cita Isaías. E aqui podemos perceber algumas coisas. De que o ano do jubileu lhe diz respeito a pôr em liberdade os cativos, os escravos, os oprimidos. E de que a propriedade, os campos, eles retornam para a mão daqueles que originalmente eram seus donos por uma questão de subsistência, por uma questão de meios de produção. Porque não é justo que aquele que tem mais campos e mais dinheiro oprima os outros que não o têm por serem pobres e sem propriedades. Porque a verdade é que o campo não é dele, a terra não é dele, a terra é do Senhor. E o Senhor não deseja oprimir a ninguém e não oprime a ninguém. As casas na cidade morada, como não produzem nada, são apenas um sítio para as pessoas dormirem. Estas casas, portanto, não são meios de produção, elas podem ser então propriedade perpétua. Mas não os campos, porque os campos são necessários para a existência, para a subsistência, para ter alimento para se poder continuar a viver. E o jubileu, nós percebemos então que o ano do jubileu declara então duas coisas. A primeira é a soberania de Deus sobre a terra e a propriedade de Deus sobre a terra. De que Deus, Ele é o dono da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mais ninguém. E dois, Ele nos recorda, o ano de jubileu nos recorda da promessa do Senhor de que Ele enviaria um Messias para nos libertar. Ele nos enviaria um Messias para tornar justas todas as coisas. Que Ele nos enviaria um Messias para libertar o oprimido, para libertar o cativo, para retornar a propriedade daquela de quem é de origem e que é justo que seja. O ano do jubileu nos relembra, e percebam, o ano do jubileu acontece, era possível no máximo que alguém apanhasse 2 anos do jubileu durante a sua vida. Que digamos que apanhasse um ano de jubileu em sua meninice e depois apanharia um já com idade um bocadinho mais avançada, já não apanhava um 3º ano do jubileu. Mas todos apanhavam pelo menos um ano do jubileu durante a sua vida. Porque digamos que tenha nascido no ano 1 ou no ano 2 após, apanharia ali o ano do jubileu quando tivesse seus 50 e poucos anos de idade. Poderia não apanhar um segundo, mas pelo menos um apanharia. E ali seria lembrado da promessa de Deus que um dia, Deus cumpriria a sua promessa e faria justas todas as coisas novamente. Ao que Isaías 61. Então nós vamos lá para o texto que Jesus leu. A percebermos melhor aquilo que Jesus estava a ler. A olharmos este texto como aqueles que conheciam também Levítico olhavam. E então lemos novamente este texto, mas agora com uma nova perspectiva. Isaías, como profeta do Senhor, relembra o povo. Lembrem-se, atentem. O ano do jubileu não faz outra coisa senão nos lembrar da promessa do envio do Messias. Porque então, Isaías, no capítulo 61, no verso 1 e 2, diz-nos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, em pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Esta foi a parte que Jesus leu. E ainda leio o verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto,
veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Eis o trabalho do Messias. O ano do jubileu é uma promessa que nos aponta para aquilo que Deus há de fazer, não apenas em um ano a cada 50, mas pela eternidade. E por toda a eternidade. Por todos os dias durante a eternidade. Se têm dúvidas quanto a isto, podem olhar os versos que vêm antes. Podem olhar os versos que vêm depois. E se já leram o livro do Apocalipse, certamente serão lembrados de Apocalipse ao lerem o final do capítulo 60 e depois os versos que seguem no capítulo 61. Porque então ele vai falar da noiva. Antes, no capítulo 60, ele fala da Nova Jerusalém. Assim como João nos vai falar da Nova Jerusalém em Apocalipse, a Nova Jerusalém que desce do céu. A nova cidade construída por Deus para habitarmos eternamente com Ele. E Jesus, então, como alguém que percebe do ano do jubileu e que sabe que seus ouvintes percebem do ano do jubileu. E agora os irmãos também percebem do ano do jubileu, não percebem? Como alguém que percebe que Isaías 61 proclama que o ano do jubileu aponta para a promessa do Senhor de que o Messias virá para proclamar o jubileu eterno de Deus. E que seus ouvintes também percebem que Isaías 61 diz respeito a isto, não é? E agora nós também sabemos isto. Então Jesus levanta-se na sinagoga. Jesus indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado então o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o Messias de Deus, que veio estabelecer o jubileu eterno do Senhor. Hoje podem ser livres os oprimidos. Hoje podem ser curados os que têm um coração, um espírito quebrantado diante do Senhor. Hoje pode-lhe ser retornado aquilo que Deus estabeleceu que seria vosso. Hoje. Não é mais preciso esperar pelo ano do jubileu. O ano do jubileu sou eu. Eu sou o jubileu de Deus, diz Jesus. Conheces a Jesus assim? Porque este é quem Jesus diz quem é. Este é Jesus que a Bíblia nos apresenta. Este é Jesus que Lucas nos apresenta. Mas, pastor, eu ainda sinto esta opressão. Podes ser liberto hoje. Mas, pastor, eu ainda estou aprisionado, ainda estou cativo. Podes ser liberto hoje. Pastor, mas eu não consigo perceber. Ainda não consigo ver muito bem. Há coisas que ainda não percebo bem. Podes perceber hoje. Não porque nós, como Igreja Batista, podemos oferecer isto, porque nós não podemos. Não porque nenhum homem possa oferecer-lhe isto, porque nenhum homem pode. Mas porque Jesus
o Filho de Deus, que vive. Ele promete isto e Ele cumpre a sua promessa. Basta apresentarmos-nos diante dele verdadeiramente e colocarmos a nossa vida diante do seu senhorio para o termos como o nosso ano do jubileu. Mas assim como no ano do jubileu, é preciso aprender a descansar. É preciso aprender a descansar no Senhor. E deixar então que Ele faça a obra dele em tua vida. Oremos ao Senhor.